O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. Toda semana nós trazemos um convidado especial para debater temas os mais diversos sobre a realidade social, cultural, política do Brasil e da América Latina. No dia de hoje nós temos então uma convidada, Maria das Graças Silva de Souza, que é coordenadora nacional do Movimento pela Moradia Popular, entre outras instituições às quais ela faz parte e participa como militante social. Maria das Graças, nós então temos uma satisfação recebê-la no nosso programa. Né? Nós, então, temos muito o que conversar, porque é um tema candente, né? Um tema importantíssimo para as políticas sociais brasileiras e latino-americanas, o tema das moradias. Tudo bem com você? Tudo bem, como vai? Eu acho que é muito importante essa nossa conversa, até para divulgar o nosso trabalho, fazer com que as pessoas sejam conscientes nas nossas ações, nas suas ações sociais, que muitas das pessoas não têm ainda esse entendimento. Certo. Maria das Graças, nós então gostaríamos de iniciar a nossa conversa aqui perguntando, né, sobre a sua formação, a sua trajetória, você que nasceu na Bahia, né, tem uma riqueza cultural e de vivência muito grande, né, no Nordeste. E você, inclusive, começou a se inserir na luta nesse processo de participação social em 2003, né? Eu gostaria que você contasse um pouco a origem da sua história, da sua família. Primeiro, agradecer o convite, acho que é um momento oportuno, até pelo contexto urbano que estamos vivendo, né, politicamente falando. Eu venho de uma família muito humilde. Cheguei em Curitiba em 89, depois de muita luta lá na Bahia, tentando conviver lá, né? Mas, como eu falei, família de origem muito humilde, e a gente acaba se desgarrando da família e buscando coisas melhores, né, para nossas vidas. Então, quando eu cheguei aqui, recém-casada, travei uma luta muito grande de pagar aluguel. Achei a cidade assim horrível, a gente não tinha convivência em favela e acabei caindo no Parolim, enfim. E eu falei, meu Deus, o que é que eu estou vivendo aqui, né? Um frio danado, né? Um frio pra caramba, a gente não conseguia... Eu falei, não, eu quero me embora dessa cidade. Então, assim, quando eu lembro que eu tive que fazer muitas coisas aqui para sobreviver mesmo, porque eu não tenho e não tive formação acadêmica nenhuma. Tinha estudado só meramente até a 4ª série, consegui concluir o ensino médio aqui, depois já de adulta. Lá na Bahia a gente trabalhava em garimpo, fui garimpeira por muito tempo, mas eu acredito que eu me descobri aqui em Curitiba a partir do momento da minha necessidade. Entrei na militância porque eu queria um teto, e foi aí que recebi um convite para ocupar um prédio no centro da cidade de Curitiba, e eu fui, mas eu fui assim... Bom, eu vou ocupar esse espaço porque eu quero a minha moradia. Então, eu não tinha aquela coisa de entender que eu ia continuar na luta, né? Certo. E depois de muitos anos de luta ali com aquele pessoal, que era um outro grupo, realmente eu descobri que não dava mais para sair, né? Consegui o meu teto, então a minha militância veio a partir da minha necessidade. Certo. E aí eu fui descobrindo que a minha necessidade era minha e de mais 7 milhões de brasileiros. Certo. Né? E que eu poderia realmente fazer alguma coisa pelas pessoas, por menor que fosse, pelo menos aquelas que estavam ao meu alcance, às minhas vistas. E comecei a participar de uma série de eventos, as pessoas me convidavam e eu comecei a ir. Eu era uma pessoa muito pacata, não falava, tinha medo de abrir a boca, e isso eu fui me capacitando, me formando. Hoje o pessoal da União por Moradia Popular me descobriu e hoje eu sou coordenadora desde 2003 do movimento, se não o maior, mas perto disso, né, a nível de Brasil. Essa união ela tem 23 estados,
Temos parceria com nossos países aí da América Latina, também na área de habitação. A nossa bandeira de luta é o desenvolvimento humano como um todo, mas a princípio é a bandeira da moradia digna, com cidadania, acesso à cidade. Maria das Graças, então, já que você tocou nesses temas da participação social, né? Você faz parte de diversas instituições em nível local, estadual e nacional, Exato. né? Eu gostaria que você nos dissesse como é que essa questão da moradia ela é entendida pelo movimento e como é que vocês encaminham toda esse debate em torno à moradia como direito social, né? É um tema que não é... Hoje a gente tem, digamos que, 50% de chance de aceitação, né, a nível de Brasil, desenvolvendo, a partir do desenvolvimento da nossa política, né? E a gente não tem, os governos, eles não têm muito entendimento, mas a partir do governo Lula essas coisas mudaram o contexto, né? Você vê, o que é moradia digna do qual tanto esse povo reivindica? A moradia digna, no nosso entendimento, é acesso à cidade, não é uma casa grande, não é ter somente uma casa grande. Né? O entendimento dele, moradia digna é uma casa grande? Não, moradia digna é você ter acesso a toda a política urbana, ter acesso à saúde, à educação, pavimentação, infra, né, escola, enfim. Eu acho que participar das coisas boas da cidade, isso é o que a gente chama de moradia digna, inclusive com o contexto de dizer, a moradia para o pobre tem que ser central, ela não pode ser, a política deles é o inverso, né? O pobre vai sempre sendo jogado, né, para os cantos, para os lugares de longe, de difícil acesso, né, que isso encarece mais. Se eles for fazer um estudo disso, com certeza, a infra que eu já tenho na cidade, né, é uma infra que eu não preciso gastar tanto para relocar uma pessoa que está em área de risco. Se eu for relocar para uma área mais longe, com certeza o custo disso é bem maior. Eles não têm esse entendimento. Então, assim, nós, enquanto participante também do Fórum Nacional de Reforma Urbana, é a política que a gente trava. A gente cria uma agenda de luta a nível nacional. E assim, não é coisas que a gente consegue fácil, é conquista dia a dia. A cada dia a gente vai criando, né, tentando que os governos aí das três esferas, né, não basta só um querer. Né, eu acho que tem que ter o entendimento de todos os governos que a cidade é do povo e ele está aqui para executar as ações, mas não tem esse entendimento, né? Então, Maria das Graças, você está falando de um tema, uma questão bastante importante que é da organização social, né? A partir dessas carências, dessas demandas. Em geral, vocês trabalham com uma população bastante carente e vulnerável, né? E que tem dificuldade, inclusive, né, de encaminhar suas reivindicações. Como é que se dá esse processo de organização, de uma relação de envolvimento com essas pessoas da periferia, pessoas que têm carências muito grandes? Na verdade, nós temos, professora, a nossa demanda, que é a demanda da cidade, que é a primeira coisa para ter acesso a um programa. Imagina o governo federal hoje, ele passa dinheiro para a gente comprar, inclusive, a terra. Né? Então, assim, para ter acesso a esse programa, é toda uma política que deve ser construída. E a primeira coisa é ter a demanda, mostrar para os governos que nós temos essa demanda, famílias que realmente precisam, famílias que não se inserem, né, que eles deixam de lado porque ganha pouco, ou porque tem um nome no SPC Serasa, ou porque isso, porque aquilo, né? E a gente procura realmente, no nossos cadastros, milhares de pessoas vão se inscrever conosco, e a gente procura selecionar esse tipo de família, né? IDH baixo, que embora diga que em Curitiba não tem, mas a gente sabe que tem, e é muito, não é diferente de outra cidade. Curitiba é uma cidade que é classificada aí a nível de mundo como cidade modelo. Não é verdade, é uma cidade que tem suas coisas boas, como todas as outras, claro, mas tem suas contradições também. Então, a nossa organização foi muito de ir para a rua. Muito de pegar esse povo, massa mesmo, ir para a rua. Politizar o movimento. Politizar, ocupar. E dizer assim, nós estamos ocupando porque o que se diz no Estatuto? O que está ocioso, né, tem que cumprir a função social, isso no modo geral. E o Estatuto, ele não me diz, né, a Constituição, ele não me diz que o que está ocioso tem que ser só do governo federal ou do governo estadual. É o todo, é o privado. Né? Então, a gente, dando uma volta aqui no centro da cidade, quantos imóveis, né, e terras estão vazias que não cumprem a função social? A partir disso,
é onde a gente cria grupos de trabalho para fazer enfrentamento, e muitas das vezes a gente faz isso e não permanece no local, mas é para dizer para o governo, para os governantes, olha, aqui está um espaço que poderia servir de moradia e por que está vazio, né? Certo. Então, é uma discussão política hoje, com o pouco entendimento que eu tenho, que precisa aprender muito ainda, a gente nunca sabe tudo, né? Nós desenvolvemos vários papéis, nós somos advogados de nós mesmos, nós somos contadores de nós mesmos, nós somos, e além de fazer a militância, porque não pode, né? Nós temos construção, né? A gente organiza o povo. A nossa bandeira é autogestão, é propriedade coletiva, um tema extremamente, né, excluído da fala da sociedade, porque imagine, se a gente consegue tudo no coletivo, por que não ter uma moradia coletiva? Por que não, né? Então, assim, são temas muito difíceis de se trabalhar, que a sociedade capitalista não aceita, né? Imagine, o movimento Fazer Casa, que jeito que eles vão fazer? Então, quando saiu o programa Minha Casa Minha Vida, o 1, a gente recebeu uma fatia muito pequena do bolo, brigamos para conseguir mais e conseguimos. Hoje nós temos uma cota aí significativa a nível de Brasil, onde os movimentos organizados, né, que tem que deixar bem claro, o movimento organizado, que tem participação no conselho, que traz o tema da moradia, da cidadania para o ser humano como um todo, possam se habilitar no Ministério da Cidade e trazer esse recurso para trabalhar com as famílias. Ok. Maria das Graças, nós vamos aprofundar no próximo bloco, então, todos esses aspectos ligados às metodologias de participação e de organização social. Mas vamos para o intervalo agora. Ok. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O tema de hoje está abordando a questão da cidadania e direito à moradia, com experiências da nossa convidada especial, Maria das Graças Silva de Souza, que é coordenadora nacional do Movimento Nacional pela Moradia Popular. Maria das Graças, então, você nos contou no primeiro bloco a sua origem social, você que veio da Bahia, se enfrentou dificuldades, né, como a maioria dos migrantes, né, que se reinstalam, né, em outros espaços urbanos aqui em Curitiba, e a tomada de consciência sua pela participação social e política em relação ao direito à moradia, né? Esse relato é muito importante porque mostra que você não ficou apenas atrás, o que seria legítimo também, evidentemente, das suas necessidades individuais, mas que daí você tomou consciência do processo e derivou para uma etapa bastante mais abrangente, né, da sua intervenção social e política, que foi se envolver com a história da constituição desse movimento social que é muito importante para o processo de democratização do Brasil, né, e da América Latina. Eu gostaria de perguntar para você como é que o movimento, então, entende, porque no Brasil, a partir dos anos 70 e 80, nós tivemos uma política pública ligada à moradia, mas era mais focada para a classe média, né? Inclusive, a história do BNH é uma história cheia de conflitos e de problemas, né, de dificuldades. Mesmo a classe média que tinha renda tinha dificuldade. Como é que esse eixo, a partir, você mencionou o governo Lula, né, enfim, a partir dos governos mais democráticos, mas principalmente nos últimos 10 anos, né, houve um recrudescimento, uma ampliação das políticas públicas voltadas para a questão da habitação popular. Eu gostaria que você falasse mais desse processo. Na verdade, tudo partiu de organização. A força do povo é muito grande, eles só precisam entender que eles têm realmente força, né? Certo. Então, naquela época, houve-se a necessidade de criar um Fundo Nacional de Habitação, do qual a população se organizou aqui no Paraná, não é da minha época, mas assim, o Luiz Erlain, o nosso grande professor, que ajudou a recolher assinatura para que fosse criado esse fundo. E esse fundo ele só veio ter origem a partir do governo Lula. Ele ficou engavetado, ele foi aprovado e ficou lá no 5º arquivo, como a gente costuma falar.
A partir do governo Lula, ele foi instituído de verdade e nós temos hoje um que é sustentável da habitação, porque os mais são programas, né? Que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que é o FINIS, né? A sigla FINIS. Esse fundo, hoje, ele nos dá oportunidade, além da produção da moradia, de produção dos próprios projetos. Porque o que acontece? Por mais que lutassem, por mais que se mobilizassem na organização popular, não tinha dinheiro para se construir. Claro. Não tinha dinheiro para se fazer nada, né? E aí, a partir daí, a gente foi, né, criando outros programas. O Crédito Solidário, por exemplo, que também para nós era um gargalo. Tinha o crédito, tinha o recurso, o dinheiro tudo bonitinho do governo federal, mas a gente tinha dificuldade de acesso, porque não poderia estar no SPC Serasa, não poderia ter uma certa restrição no CPF, enfim. Diferente de hoje, no programa, que meramente é um programa, mas é um programa que a gente sabe que ele é sustentável. A gente só toma o cuidado da direção que esse programa tomou, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele veio destinado para famílias até 10 salários mínimos. Porém, os governos municipais e estadual como um todo, ele não conseguiu ainda enxergar que a parte maior de atendimento, eu sei que o déficit é elevado para as 3 etapas, né? A gente fala de faixa 1, faixa 2, faixa 3, mas assim, fazer um levantamento o que eu tenho mais de carência, né, na área de habitação? Quem que eu devo atender mais, né? Pessoas que ganham 10 salários mínimos ou pessoas que ganham 3 salários mínimos? Então, eles não conseguem, e é exatamente a partir daí que veio o nosso fundo, que é dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tem o FDS e tem o FA. O FA ele é destinado para os municípios, estado, e o FDS é destinado só para nós, só para a entidade. Né? E com isso a gente não conseguiu desenvolver num primeiro momento muita habitação, porque a gente enfrentava a dificuldade de acesso à terra, a dificuldade do político, né, do executivo da sua cidade, entender que nós tínhamos esse dinheiro e precisava fazer parceria. Considerando que quem aprova projeto é o município. Claro. Sai do município, a Caixa analisa e aí é tranquilo para chegar no Ministério e ser publicado, né, o nosso projeto. Então, a gente ainda tem hoje esses enfrentamentos. Eu digo que, assim, eu vou colocar aí numa faixa de 80% do desenvolvimento do Paraná enquanto movimentos sociais, né, a partir de 2003 até então. Então, a gente considera que tivemos um avanço nessa questão da habitação no entorno do Curitiba, ou seja, no Paraná. Curitiba em si, a gente não conseguiu desenvolver nada ainda. Certo. E Maria das Graças, como é que se dá o envolvimento, digamos, dessa população que demanda por acesso à moradia popular? O processo de construção, ele também existe em modelos de autoconstrução, de mutirão? Como é que se dá esse processo de envolvimento? Olha, a nível de Brasil, nós temos aí, como eu falei, a nossa bandeira de luta é a autogestão, a administração direta com participação dos montuários. Aqui no Paraná, daí a gente vai de cultura a cultura, né? Aqui nós não temos a cultura, quer dizer, as famílias, as pessoas, eles não conseguem se inserir na autogestão. Então, a gente não aplica a autogestão, a gente aplica a cogestão, né? Que é um trabalho em conjunto com as famílias, onde eles vão ter toda a participação, formação, capacitação, porém, eles não vão meter a mão na massa, eles vão se capacitar, eles vão trabalhar na obra, mas para se capacitar. Então, a gente não, assim, 50% do nosso empreendimento tem que ser em autogestão. A gente não consegue fazer até pela cultura daqui, que é muito diferente. Mas nós temos aí, exemplo, Bahia, Rio de Janeiro, inclusive nós temos uma propriedade coletiva em Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo é muito forte nisso. Né? Então, pegamos o pessoal da Caixa, fomos visitar um empreendimento nosso que foi construído todo em autogestão com R$30 mil, 56 metros quadrados, enfim. Porque o que a gente entende? Que quando é autogestão, a gente economiza o dinheiro e faz casa maior e melhor. Né? Isso foi dito pela própria presidente, ela viajou e conheceu vários empreendimentos nossos e detectou que realmente o nosso empreendimento é bem melhor do que estão trabalhando aí com o mesmo recurso. Ou seja, isso indica que há uma necessidade de uma mudança de mentalidade, porque em geral diz, qualquer coisa serve para o pobre, né? E não é. E não é, né? Porque isso aí, inclusive, é uma porta de entrada para reivindicar questões mais amplas de políticas sociais, ou seja, o espaço urbano como função social, né? Com certeza. Então, nesse sentido, com que atores vocês contam nesse processo, digamos, de encaminhamento das reivindicações?
Que alianças vocês fazem com outros? A gente tem que buscar várias alianças. Assim, eu costumo dizer que o nosso trabalho tem que ser a quatro mãos. Não é um trabalho isolado. Certo. E assim, e usando um termo bem pejorativo, né? Assim, cada macaco no seu galho, digamos certo. assim, mas todos eles entendendo que está trabalhando com uma sociedade, né? Não é para uma sociedade, tem que saber separar isso. Nós, militantes, trabalhamos com uma sociedade, as famílias que realmente precisam. Assim, eu consigo desenvolver um projeto sozinha? Não. Tem que ter as famílias, aí eu tenho que ter os profissionais. Então, a gente tenta buscar aliança, e até porque agora a gente tem dinheiro para pagar, né, esses profissionais. O nosso trabalho social, se não é o melhor, é um dos melhores a nível de Brasil. Nosso trabalho social, a gente começa 2, 3 anos antes com as famílias. Famílias que elas vão ser relocadas, vai mudar de vida, a gente vai resgatar a identidade dessas famílias, ela tem que saber tudo, ela tem que saber que ela não pode vender, ela tem que saber cuidar do seu imóvel e, acima de tudo, levar sustentabilidade para essa moradia. Eu não posso simplesmente pegar uma família e jogar lá numa casa, olha, toma aqui a chave. A mesma chave que abre, que fecha, ela tem que abrir as portas, né, para todas as ações. Sim. Então, é um trabalho bem interessante e nós conta aí com parceria, busca a universidade, busca outros atores dentro da Terra de Direito, por exemplo, né? Assim, quem é que vai dar suporte jurídico, né? Sim. Então, a gente busca essas parcerias, mas principalmente, se não tiver o apoio dos governos, né, no seu entendimento de saber que a moradia, que tem que saber isso, a moradia tem que ser vista como um bem comum. Com Eu certeza. tenho que desenvolver essa política para todos, né? É um bem comum, não é para servir de especulação imobiliária e tudo mais. Maria das Graças, a gente sabe que essas carências, as demandas sociais reprimidas historicamente, não se remetem apenas à realidade brasileira, mas latino-americana, africana, Sim. mundial, né? Mundial. No que concerne mais a nossa região aqui latino-americana, eu sei que o movimento ele tem articulações com experiências de outros países. Como é que se dá essa? Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de participar dos eventos que tem sobre a escola, né, da CELVIP. Essa escola ela já atua conosco já há muitos anos. Nós já estamos agora, vamos realizar em Curitiba, o segundo módulo da segunda etapa, ou seja, já teve uma etapa de 4 módulos, onde o encontro deles, né, que teve 8 países, foi em Recife. Foi muito bacana, a gente vê línguas diferentes com necessidade igual, né, necessidades igual e com metodologia de trabalho diferente da nossa e que a gente possa estar trocando essa experiência. Então, a cada 2 anos tem esse encontro, inclusive o próximo agora vai ser no Brasil de novo, e nós teve a oportunidade de trazer essa escola para cá, que é o segundo módulo, né, da segunda etapa. Aqui em Curitiba. Que vai ser aqui em Curitiba, na Casa do Trabalhador. Nós temos aí 8 países, com 5 participantes, né, direto da escola e 3 convidados. A gente espera que isso seja visto em Curitiba como um desenvolvimento de troca de experiência, de mostrar que a terra urbanizada, que o povo precisa ter acesso à cidade com direito à cidadania. Eu acho que isso é muito legal, até para mostrar, a gente vai fazer assim uma agenda bem bacana externa por dentro da cidade, mostrar as coisas boas que a cidade tem e as coisas ruins que precisa ser melhorado a partir de um contexto político, né, desenvolvimento urbano como um todo. Ok, Maria das Graças, nós então agradecemos essa importante oportunidade de você nos trazer a sua experiência pessoal e coletiva também no movimento, né, nos ensinando também a importância da participação social, né, porque eu acho que é na construção prática que o país e a América Latina vai ampliando seus espaços democráticos. Com certeza. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para que eles... A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é conscientização política, que muitas das pessoas entendem que política ela tem que ser partidária. E não é. Conscientização política para as pessoas entenderem que, além do meu direito, eu tenho deveres. E o meu dever, com certeza, é muito mais do que o direito, porque se eu não souber, né, distribuir, atender a minha necessidade dos meus deveres, os meus direitos, né, vai ser banado, porque eu não conheço os meus direitos. Ok. Então, nós, observando essa sua lição, né, nós deixamos também essa mensagem, né, de que é muito importante todo esse processo de ampliação dos direitos sociais e políticos, né, na perspectiva, inclusive, dos direitos humanos, porque a moradia é um direito humano
básico, assim como a saúde e a educação. Com certeza. América Latina, então, agradece a presença da Maria das Graças e a sua atenção também, convidando-a para a próxima semana no programa América Latina Viva. Até lá!